irmãos, eu sou o pastor Vanderlei e este é o projeto, o programa Bastidores da Fé. Esse programa tem por objetivo de trazer testemunhos edificantes para as nossas vidas. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Guilherme. Nosso irmão Guilherme, ele que tem 24 anos, congrega na Assembleia de Deus Nova Aliança. Guilherme Kaique Antônio, a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo a esse trabalho, esse projeto Bastidores da Fé, que é um projeto de trazer edificação através do testemunho. Amém? Irmão Guilherme, já vamos começar com uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Fala um pouco da sua história de vida, de infância, até chegar à idade adulta. Sim. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. É uma boa tarde neste momento. Ou boa noite, ou bom dia. Também, ou bom dia também. Então, pastor Vanderlei, a gente temos uma história, uma história de vida. Não nasci no berço evangélico, com os meus 9 anos de idade, os meus pais começaram a caminhada, com Cristo, e vieram do mundo, vieram desse mundo pecaminoso, e com 9 anos de idade para 10 anos, minha mãe começou a ir, meu pai começou a frequentar, e automaticamente a gente começamos a frequentar também a casa do Senhor, a igreja. E aí, desde os meus 9 anos de idade, hoje como eu tenho 24 anos, pela graça e misericórdia do Senhor, a gente estamos nessa caminhada. Passamos algumas experiências, mas temos aí toda essa trajetória até aqui. Uma das minhas palavras que eu tenho para dizer para Deus até aqui é muita gratidão, porque são muitas histórias, muitas coisas que a gente passa, acabamos passando, porque não é fácil, a caminhada com Cristo é de glória em glória, dias de choro, dias de sorriso, mas também bastante promessas do Senhor também se realizando e também que vai se realizar. Amém, glória a Deus. Irmão Guilherme, ele que tem uma história de vida muito forte, uma capacitação do alto para trazer a palavra de Deus, para propagar o Evangelho de Cristo. Eu queria te perguntar, irmão Guilherme, sobre família. Vocês, quantas pessoas vocês são na família? Na minha família, dentro da minha casa, são agora, como o Senhor recolheu a minha mãe, agora são eu, a minha irmã e o meu pai. São 3 pessoas dentro da minha casa, E a gente estamos ali. Todos estão servindo ao Senhor? Todos estão servindo. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Minha irmã, uma levita do Senhor, abençoada, uma mulher que tem me ajudado muito. Meu pai também, tem nem palavras. O seu pastor é o pastor Cleito, Pastor Cleito, Esse aspecto familiar, ele ajuda muito a superar as batalhas da vida, Ajuda. Em questão até dessa pergunta, pastor Vanderlei, eu vou até dizer por um dos processos mais difíceis que eu passei na minha vida. Eu costumo dizer, até brinco com meu pai, com a minha irmã, às vezes a gente está numa conversa em casa, eu costumo dizer que era um pai pastor, Assim, no momento mais difícil que a gente passamos na vida, você como pastor, você sabe como que tem o cuidado com a ovelha, o amor com a ovelha, e ele foi primordial. Pastor Cleito. Então, assim, nesse processo que você passou, nós vamos entrar um pouco nessa questão já. Sim. Então vamos falar melhor sobre isso, tá? Vamos falar bastante sobre essa questão de superação, porque você tem coisas muito fortes acerca da superação. Irmão Guilherme, vamos falar um pouco do seu ministério. Vamos falar um pouco do seu ministério também. Você tem levado a palavra de Deus, tem ido ministrar a palavra de Deus onde o Senhor tem te enviado.
qual está sendo, nos dias de hoje, a maior batalha para um pregador sincero? Qual está sendo a maior dificuldade hoje para ministrar a palavra? Sim. Em base nessa pergunta, uma das maiores dificuldades é o preparo, que não é fácil, né? De você ter que preparar toda aquela mensagem, sabendo que tem um lado espiritual que você tem que lidar, né? Porque não é fácil quando ele trata de você responder uma carta, um convite de você ministrar numa igreja, ou seja, dentro da sua própria casa. Não é fácil, porque você está lidando com o mundo espiritual, você está ali despertando, né, como o apóstolo Paulo diz para Timóteo, desperte o dom que há em ti, né, por imposição de mãos. Então, assim, não é fácil a gente muitas das vezes despertar o dom que tem dentro de nós, que Deus nos colocou. Muitas das vezes vem o medo, né, vem toda essa situação. Então, eu acredito que não só para mim, para muitas pessoas, pregadores, né, ministros da palavra, tem todo esse conjunto. Ajunta o medo, ajunta o temor a Deus, ajunta o compromisso que você tem que ter com a palavra do Senhor, né? A dificuldade que eu vejo é nesse preparo, mas não a dificuldade que você tem, é mais a dificuldade que você olha e fala, meu Deus, é uma responsabilidade imensa, né? Eu vejo que isso é uma dificuldade que todos, né, nós enfrentamos. Quando você recebe um convite para ministrar uma palavra, algumas igrejas, alguns convites, ele já vem com um tema definido. Sim. Aí, obviamente, você já ora segundo aquele tema que foi te passado. Sim. Agora, quando não é dado um tema, é livre. Sim. Como que você pede a Deus a direção para esse tema, para essa mensagem? Sim. Então, isso daí é um fato que acontece com a gente. Muitas das vezes o convite que vem é baseado num tema, né? Quando tem tema, a gente se aprofunda no tema, vamos orar, né? Vamos buscar ao Senhor para que Deus possa dar mais um entendimento, a revelação daquilo que está saindo naquele tema, né? E quando não tem, eu mesmo, Guilherme, eu costumo sempre, em todos os aspectos, sendo com tema ou sem tema, eu costumo orar ao Senhor, né? Ter ali aquele foco de pedir para o Senhor, Senhor, qual é a palavra que não eu, mas a igreja necessita ouvir, né? Porque é desse jeito, a gente não podemos pedir a palavra para a gente, a palavra é para a igreja, para que nós, não que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos. Qual foi a forma mais interessante que Deus te revelou uma mensagem para levar para uma igreja desconhecida, né? Ou igreja que não era a sua? Qual foi a forma mais interessante da forma de revelação que Deus te deu? Sim, foi uma certa feita que eu fui ministrar numa igreja chamada Resgatando Vidas. Foi uma experiência que eu passei, né? Que ela é baseada num tema, né? Esse culto, mas não um tema chave do capítulo certo, né? Que foi falado foi falado o título Filho Pródigo, né? Então, assim, o pastor me deu esse tema, né? Com a palavra só Filho Pródigo, mas dizia, meu irmão, pode ministrar aquilo que o Senhor te der, né? E ali a gente fomos orar e o Senhor nos deu uma revelação, né, sobre o filho pródigo. Por quê? O filho pródigo é interessante. A maioria das mensagens é que o filho pródigo voltou. Ele foi, mas ele voltou. Mas o que me chama a atenção, que o Senhor falara comigo, foi o processo que ele teve, né? O processo que ele teve lá quando ele passou na outra cidade. Ele teve o processo de aprendizagem, de você aprender aquilo que o mundo aí fora, ele aparentemente ele mostra o quê? Que é tudo bom, mas na verdade não. Na verdade o Senhor falara comigo, foi um culto de jovens, o Senhor falou comigo, nós, os jovens desse século XXI, tem que aprender que no mundo não tem nada para oferecer, mas como a Bíblia vai falar, que o Senhor nos dá o livre-arbítrio, né? E a gente acabamos indo como aquele filho pródigo foi, mas o Senhor mostrou para ele, ó, se você for por esse caminho, você vai ter todo esse processo, né? Foi como ele começando uma vida, né? Então, assim, foi uma das minhas maiores experiências, foi nessa certa feita que eu fui nessa igreja, o pastor, né, falou essa mensagem, eu fui orar, o Senhor me revelou sobre esse filho pródigo, né, dizendo, olha, o filho pródigo foi, sim, ele voltou, mas e o processo que ele passou? Ele passou um processo muito grande, né, de ter que lidar com a dor da vida, né, de você olhar e falar, meu Deus, olha, hoje
eu estava tudo bem, né? E assim, não só aconteceu com esse filho pródigo. Quantas das vezes não acontece até mesmo com você que está aí do outro lado? Talvez você, né, foi um filho pródigo, você foi, né, e voltou. Mas o que me chama a atenção é que também eu creio que você passou por um processo de você entender a dor, você fala, não, aqui eu não consigo, aqui eu não posso ir, é o meu limite é até aqui. E o Senhor mostrou para você que o mundo não é o seu lugar é na presença do Senhor. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é mesmo, pastor? Então o Senhor está dizendo assim, ei, se você era um filho pródigo, hoje você tem a oportunidade de dizer, você não é mais um filho pródigo, você é um filho amado. O Senhor me revelava isso, pastor, nessa mensagem. Não é mais um filho pródigo, você é um filho amado. Você tem um valor. Então foi isso daí que neste dia, nesse exato dia, foi essa experiência que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus, bastidores da fé. Hoje recebendo aqui nosso irmão Guilherme, né, um jovem que tem entendido o seu chamado. E por falar em chamado, quando foi, irmão Guilherme, que você realmente entendeu o seu chamado? Então, desde de muito novo, né, o Senhor sempre usava muitos vasos para falar com a minha mãe, com o meu pai. Eu me recordo como se fosse hoje, né, dizendo que Deus tinha uma obra muito linda na minha vida, um chamado na palavra, né? E assim como a gente somos novos, 9 anos de idade, a sua mente ainda, né, você está em processo. Aí eu foi passando os dias, foi entrando dias, né? Eu passei a fase da adolescência dos 14, 15 anos, 16 anos, passei essa fase da adolescência que não foi fácil, mas eu falei, Senhor, me ajuda, né? Me dá força para continuar. Não foi fácil, né? Mas eu vim entender mesmo esse chamado, foi de 5 anos, de 5 a 4 anos para cá, né? Foi exatamente do processo exatamente da sua mãe. Isso, do Vamos processo. entrar dentro dessa questão agora? Sim, vamos. O irmão Guilherme, ele perdeu a sua mãe, né? É um aspecto de perder, a gente fala, mas a gente sabe que a gente não perde, né? Porque quando vai para Jesus, não está perdido, né? Vamos lá. Fala um pouco desse processo da perca da sua mãe. Então, é um pouco emocionante, né? Não é fácil. Eu sei. Você, quando me traz a recordação, né? Até por esses dias eu estava conversando com os irmãos, né? Com o meu primo, conversando com os pessoais sobre essa situação, né? De quando você toca no assunto. Né? Eu creio que também muitas pessoas que vão ver esse vídeo, estão vendo, né? vão sentir, porque talvez teve uma perca, né? E foi um processo que eu passei, foi exatamente dos meus 19 para 20 anos, né? Que eu estava completando de vida, até que minha mãe, ela carregava um problema já há 12 anos, né? Um problema, uma doença de Crohn, um problema que deu no intestino dela. Mas assim, esse fato que aconteceu com ela não foi nada em relação a esse problema que ela teve, né? Foi mais um tempo do Senhor, né? Que se findou dela na terra, né? Mas como assim, eu sempre digo uma coisa, e isso eu levo para mim e sempre vou levar: a morte nunca foi aceita por nós e nunca vai ser, porque a gente nunca vai querer que uma pessoa perto de nós, né, ou que seja até um pouco distante, que vai a falecer, né? Mas assim, foi muito difícil para mim. Foi como eu já iniciei dizendo que foi dos meus 19 para 20 anos, né, nesse todo o projeto que a gente estávamos. Eu me lembro como certa feita a gente estávamos planejando uma festa de aniversário, né, comigo e com a minha prima, que a gente fazemos da mesma data. E aí eu, conversando com a minha mãe, né, fazendo todos os planos, já tinha comprado a maioria das coisas, já estava tudo muito certo, né? Você estava preparando uma festa. Uma festa, porque ela tinha me pedido, né? E assim, eu como filho, eu sempre fui muito preocupado com a minha mãe. E ela me pedia e eu fazia de tudo para poder atender isso para ela, né? Eu falava, não, eu tenho que atender, né? E aí eu falei, não, a gente vamos fazer essa festa. O desejo dela era muito grande de eu fazer essa festa, porque eu estava completando uma idade, né? Muito significante para ela, porque a gente também vai poder falar, se sair essa pergunta,
porque eu também tive o livramento de Deus quando era pequeno, né? Acabei caindo, né, de cabeça no chão e fui para o hospital, né? Eu nunca me expressei sobre isso, até mesmo eu nem sabia. Por esses dias meu pai tinha me contado, eu tinha sofrido uma queda quando era pequeno, de cabeça no chão, cheguei no hospital, o hospital tinha dado como óbito, que eu não ia mais sobreviver, né? Porque a criança tem um crânio muito sensível, e aí tinha batido a cabeça, eu não sabia, né? Até que meu pai ele me revelou esse segredo. E assim, eu não sabia disso, e essa data para minha mãe foi uma data que ela queria que eu realizasse muito, né, esse aniversário. E a gente acabamos fazendo todo aquele projeto, mas e ela disse uma coisa para mim, pastor. Ela disse: Guilherme, a gente vai comprar todas as coisas. A gente vai fazer coxinha, vamos fazer todos os tipos de salgado, refrigerante. Mas ela disse algo para mim que hoje eu nunca mais me esqueço. Ela disse: o seu bolo quem vai fazer sou eu. E eu falei: tudo bem. Sua mãe disse. Minha mãe disse para mim: quem vai fazer o seu bolo sou eu. E eu falei: tá bom, mãe, você vai fazer o meu bolo. E aí foi passando os dias, né? E aí chegou de repente um dia que ela passou mal. Ela sentiu um mal-estar e ela foi pro hospital. E aquilo faltava quantos dias para o aniversário? Faltava uma semana para o aniversário. Isso daí que aconteceu com ela, essa dor que ela teve foi aproximadamente de domingo para segunda. Meu aniversário ia ser numa quinta-feira, né? Mas ela já tinha sentido essa dor, ela tinha ido pro hospital na sexta-feira, da sexta pro sábado. Aí ela ficou um dia no hospital, depois voltou para casa e ela ficou com essa dor. E quando ela voltou do hospital, ela já não me respondia, não respondia a gente, ela só chorava, né? E eu dizia para ela: mãe, você vai fazer meu bolo que você me prometeu? Ela balançava a cabeça e chorava, né? E ali eu sentia muito, porque quando ela chegou, eu senti algo diferente, eu não senti minha mãe. Sabe quando você sente algo que você fala: meu Deus, não é normal. Mas aí foi passando os dias, né, e eu fui sentindo algo diferente até que chegou uma certa noite, né, nessa noite da quarta-feira para quinta-feira, estávamos deitados e eu na madrugada não estava conseguindo dormir. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E minha mãe também não estava dormindo, e assim na minha casa a gente dormia no mesmo quarto, né, eu deitado na beliche, ela olhando para mim, olhando para ela numa madrugada. E eu, como sempre, eu fui muito seguro com ela, sabe? Eu sempre tratei muito, sempre fui muito próximo da minha mãe, né? E ali nesse momento eu fiquei olhando para ela, olhava para mim e chorava. E eu falava: meu Deus, o que vai acontecer? Mas eu sentia que ia acontecer alguma coisa, sabe? Quando você sente que fala: meu Deus, tem alguma coisa diferente. Até que chegou na quinta-feira, chegou de manhã, minha mãe nunca tinha pedido para ir para o hospital, porque ela sempre teve trauma de ir para o hospital, né? Mas aí ela pediu para ir para o hospital e aí a gente fomos arrumar ela para ir para o hospital. Acabou de ela tomando banho, se arrumando, ela sentou na cama. Quando ela sentou na cama, ela olhou para meu pai e disse uma palavra que até hoje eu me lembro e me toca muito. Ela olhou para meu pai e disse: eu te amo muito, né? E meu pai falou: também te amo. Falou para ela: também te amo. Ela olhou para mim e para minha irmã e falou: eu amo vocês. E aquilo ali, querendo ou não, toca muito, né? É muito forte, né? Assim, você olha e é sua mãe ali, né? Não é muito fácil. Agora, o que a gente passamos, o filme, enquanto eu vou falando aqui, na minha mente vai todo aquele filme. Então, isso me emociona demais. Então, quando ela falou isso, eu falei: Senhor, vai acontecer alguma coisa. Até que quando fomos, né, fazer todo o preparo para levar ela, quando a gente levantamos ela, né, meu pai falou, porque ela era um pouco pesada, falou: levanta ela, pega ela. Eu levantei. Quando eu levantei ela, que ela deu uns passos, eu senti que o peso dela sobrecaiu os meus braços, né? E na hora que sobrecaiu, eu falei: Senhor, a minha mãe não está mais aqui, ela está com o Senhor descansando. Até que meu pai não acreditou. Ele não queria acreditar de forma alguma. Ela está aqui. Eu falei: pai, ela não está mais aqui, o Senhor levou a minha mãe. Sentamos ela na cadeira e de repente começou uma das piores cenas que eu passei na minha vida. Foi de ver a minha mãe. Quando se trata de falar, irmãos, de mães, perca, eu
eu posso falar disso também. Esse ano foi o ano que eu perdi a minha mãe e foi uma dor muito, humanamente falando, insuportável. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda a superar. Eu entendo o irmão Guilherme como ele não gosta de falar do assunto. E uma coisa interessante, assim que a minha mãe também faleceu, eu não gostava de ver postagem de fotos, porque traz lembranças, né? Enquanto para uns é uma lembrança assim, de lembrar daquela pessoa boa, para a gente vem como uma tristeza, né? Vem como uma tristeza. E perder, irmãos, é muito difícil. A morte natural, né, que é a primeira morte, ela é óbvia para todos nós, mas aceitá-la, irmãos, é muito difícil. Agora, irmão Guilherme, teve um fator interessante que você me passou certo dia sobre a morte da sua mãe, que quando aconteceu tudo isso, sobreveio um desespero. Sim. Você subiu numa laje. Sim. E você quis desistir de tudo, da sua vida. Sim. Fala este fato. É exatamente esse fato que a gente já estamos chegando, né? Que aí foi todo o processo de todos terem aquele desespero de levar minha mãe para o hospital. Minha mãe, quando eu abri meu olho, minha mãe estava lá embaixo, estava só eu e meu pai carregando minha mãe. Então quem foi que sustentou? Então assim, aí todo mundo desesperado colocou minha mãe dentro do carro, e ali chegou um momento crucial da minha história, que todo mundo saiu, eu estava sozinho. O que veio na minha mente que Satanás lançou, como já dissemos aqui no começo, que ninguém aceita a morte. Ninguém consegue aceitar a morte. É uma coisa muito dolorida. Até que chegou esse ponto de eu olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo e não ver ninguém. Não tinha ninguém, pastor. Só estava eu dentro da minha casa. E o que veio na minha mente foi: você não sempre diz que se sua mãe fosse um dia você iria junto? E eu disse: exatamente, eu vou junto com ela. Eu vou junto com ela, eu não vou aguentar ficar nessa terra sem minha mãe. E aí foi no que eu subi as escadas. Eu subi nas escadas, rasguei minha camiseta, porque eu não vou aguentar essa dor. Eu nunca imaginava passar por essa dor. E aí eu fui e subi nas escadas, os meus planos eram: eu subo a escada, coloco os pés no muro, subo em cima da laje e me lanço de cabeça. Acabou. Aí o que acontece? A minha família passará por 2 enterros, mas essa dor eu não vou aguentar. Isso foi o meu pensamento. Eu subi nas escadas, olhando para baixo, triste, desanimado. Quando eu cheguei no último degrau da escada, como se fosse uma luz descendo sobre a minha vida, na minha frente, e todos aqueles meus pensamentos que estavam de se jogar da laje, foi transformado em consolo do Senhor. O que eu quero passar uma mensagem para você. Talvez você teve uma perca que você olhou e disse: eu não vou aguentar isso. Eu não aguento mais esse processo. Mas eu creio que assim como o Senhor fez comigo, o Espírito Santo Consolador, que me consolou naquele momento, Ele vai te consolar. Ele vai te ajudar. Porque naquele momento eu achei: é o fim para mim. Mas o Senhor falou: não é o fim para você. É o começo da minha promessa sobre a sua vida. Então talvez você do outro lado está dizendo: é o fim para mim. Mas nesta tarde ou noite ou até amanhã, o Senhor está dizendo: é o começo da minha história sobre a sua vida. Sabe por quê? Nós temos o maior pintor do mundo. Ele está começando a pintar a tua história quando você achar que é o final dela. Então, pastor, foi assim. Quando eu subi o último degrau da escada, veio um consolo sobre a minha vida. Eu vi como se fosse uma luz, que nunca mais eu vi essa luz. Claríssima, desceu. E aquilo ali, meu coração ficou em paz. No que ficou em paz, veio uma voz sobre o meu ouvido sono dizendo: entra até o teu quarto e deita na sua cama. Quando eu entrei dentro da minha cozinha, estava tudo desligado. Não tinha ninguém na minha casa. De repente, começou o louvor tocar na minha televisão. De repente, ninguém tinha ligado, eu não tinha nem forças. Quem vai pensar no momento de luto de ligar um louvor, de fazer alguma ação? A minha ação era de deitar na minha cama e chorar, só chorar. Mas de repente a televisão ligou naquele louvor que toca muito quando eu ouço na igreja ou em qualquer lugar.
que vai dizendo assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nisso que eu comecei a ouvir, aí eu falei: minha mãe foi descansar com o Senhor. Ela trocou o fardo dessa terra pela coroa prometida. Glória a Deus. Isso nos consola. Isso nos consola, pastor. Exatamente neste momento meu coração ficou muito em paz. Eu já não conseguia chorar mais. Eu adentrei o quarto, deitei e de repente começou a chegar. Minha prima chegou desesperada: Guilherme, a sua mãe morreu, você não vai chorar. Eu falei: minha mãe, ela está descansando. Ela trocou o fardo dessa terra por uma coroa que Deus preparou para ela. Então as pessoas chegavam na minha casa, pastor, e ficava espantada. Falava assim: mas sua mãe faleceu, a sua mãe não está mais na terra, você não vai chorar. Eu falei: o Senhor, Ele me consolou, Ele está me consolando, eu não consigo. Vem aqui que eu vou te consolar. As pessoas não entendiam, sabe? Isso foi algo da minha vida, um processo que eu passei, pastor. E até para você que está aí do outro lado também, que às vezes pode estar pensando: não vou conseguir atravessar isso. Você vai. Acredite, acredite. Eu achei que eu não ia conseguir atravessar. Eu achei que seria o fim para mim. Mas o Senhor falou: é o começo de tudo. É o começo da tua história. Assim como eu passei, isso daí foi um testemunho, uma história de vida que assim, eu não me esqueço. É como se fosse um filme. Se eu fosse para escrever um filme, fazer algum DVD, eu ia contar tudo em detalhes, sabe, pastor? E foi isso, né? A gente fomos passar no velório, né? No velório, as pessoas chorando, desesperadas, e eu consolando as pessoas, e as pessoas olhavam para mim e diziam: como assim? Eu nunca fui num velório que o filho daquela pessoa que está no caixão, ou o neto, ou o sobrinho, estava consolando. Eu nunca passei por isso. E ali o Senhor falando: eu te sustento com a destra da minha justiça. É por isso que hoje eu tenho um capítulo, um versículo da palavra comigo, arraigado comigo, é Isaías 41, versículo 10, versículo 13, que o Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. No versículo 13 ele vai dizer: eu te tomo pela mão direita, né? Ele diz: eu te tomo pela mão direita, não temas. Foi desses fatos que eu senti o Senhor me tomando pela mão direita, né? E me levantando e dizendo: vamos, que a sua caminhada não acabou. E foi isso daí é um pouco dessa história resumida, né? Coisa que a gente passa muito forte, viu? Quando nós vemos uma pessoa muito usada por Deus, como ele falou de processo, né? Existe um processo para chegar ao ponto, ao nível que Deus quer que nós chegaremos. Porque quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, vai ter processos também para atingir ao ponto ideal que Deus quer te usar, né? Então que esse testemunho, que essa história de superação do nosso irmão Guilherme possa impactar na sua vida, para que você possa também, assim como ele, ter o consolo de Deus e não desistir dos propósitos que Deus tem sobre a sua vida, porque Deus quer te usar como um instrumento para alcançar outras vidas. E o mais importante é a coroa que está preparada para aqueles que não desistir, né? Porque nós estamos vivendo, irmão Guilherme, um tempo onde as pessoas estão sendo muito terrenas. Sim. As pessoas estão esquecendo que esse plano terreno, ele vai passar. E tem um plano maior, muito maior, que não se compara a todas as glórias dessa terra, né? Então tem uma glória preparada para todos aqueles que irem até o fim. Tem algo preparado muito maior para aqueles que irem até o fim. Então, se você perdeu alguém, fique em paz. Ele está muito bem em Cristo Jesus, né? Aqueles que morreram em Cristo, eles estão muito bem. E essa nova terra está preparada para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Amém? Vamos falar aqui de outros assuntos com o nosso irmão Guilherme, né?
Eu queria falar com você, irmão Guilherme, acerca de ministério e altar. Sim. Hoje, principalmente aqui na cidade de São Paulo, nós estamos vivendo uma fase muito difícil acerca de altares. Nós estamos vivendo uma fase onde está muito difícil para você encontrar pessoas de ministérios com vida no altar. Você, como ministro da Palavra de Deus, como que você tem encarado essa situação? De repente, você que a gente conhece, sabe que é uma pessoa que tem vida com Deus, vida no altar. Você vai ministrar no altar, ou você já teve essa experiência de você ir ministrar no altar e ali naquele altar Deus te falar, tem algo aqui que eu não me agrado. Já aconteceu com você? A questão de você, do altar, eu acho assim, tem pessoas que não levam de muita consideração, né? Não tem aquele temor de você até mesmo subir no altar, né? Como o pastor já disse, hoje mesmo as pessoas não têm mais esse temor como antigamente tinham, de eu vou subir no altar, será que eu estou preparado para poder subir, tomar a tribuna, né? Até mesmo como o pastor relatou, eu mesmo tenho um costume comigo, né, de como a gente vamos em alguns lugares, algumas igrejas, né, eu sempre digo, né, até comento com meus familiares, com meu pai, né, eu falo que às vezes eu não gosto muito de tomar o assento no altar, porque é muita responsabilidade. Você, mesmo que você está ali, né, buscando, você está, né, tem uma vida com o Senhor, né, sempre se santificando, mas isso eu acho que isso deveria ter em todos nós, o temor de você tomar o assento numa tribuna. Não que ali seja um lugar que você está no melhor, não, porque ali é um lugar a qual dali vai sair o que Deus está mandando para a nave da igreja. Então assim, eu vejo que as pessoas deveriam ter mais temor, né, com todo esse fato de você tomar a posição de você subir no altar. Deveria ter mais um preparo, né, um preparo a mais, né, de você buscar, de você, né, para você poder subir nesse lugar. E o fato de eu chegar no lugar e não sentir de subir no altar, eu não senti algo semelhante a isso, é exatamente isso. Mas eu já senti de ir no lugar de não subir no altar, de eu me segurar e falar, não, eu fico aqui embaixo, fico em paz, né? Eu dizer pro irmão, falar para o irmão, não, eu fico aqui, não tem problema. Na hora de eu ministrar a palavra, eu vou lá, eu subo, né? Porque assim, é um negócio muito sério. Eu particularmente, eu levo muito a sério isso. De qualquer maneira a gente não podemos fazer, até porque a palavra diz que a gente não podemos fazer nada de qualquer maneira para o Senhor. Tudo tem que ser com ordem e com decência, né? Então assim, esse fato de eu subir no altar e Deus revelar para mim que tem algo ali que está de errado, comigo ainda não aconteceu esse fato, né? Mas eu senti de não subir e já aconteceu. Interessante, muito interessante. Outra pergunta para o nosso irmão Guilherme. Nós sabemos que está cada dia mais difícil a permanência da igreja na terra, ela está ficando cada dia mais estreita, porque é cumprimento da palavra, né? Que nos finais dos tempos, né, o amor de muitos vai esfriar, né, o temor tem se esfriado, como nós acabamos de falar, né? E eu te perguntar, irmão Guilherme, acerca de muitas coisas do mundo, ela tem entrado com muita força na igreja, uma nova ideologia de pensamentos, né, e visões que não são de Deus. O que você me diz sobre as tatuagens que muitas pessoas, algumas igrejas até liberam, vocês estão fazendo? O que você pode me dizer sobre isso? Então, pastor, em questão a essa pergunta, eu vou começar pelo esse lado do que o mundo está adentrando na igreja. Isso infelizmente está acontecendo, né? Infelizmente, né, é a palavra mais certa de se colocar. Porque o porquê de o mundo adentrar a igreja? Porque hoje, assim, antigamente, Satanás ele pegava, né, via uma brecha numa pessoa e fazia de tudo para que essa pessoa saísse da igreja, vivesse no mundo. Hoje não. Hoje o que Satanás faz? Elimina a mente da pessoa, mina o coração e a pessoa fica dentro da igreja
mas com o mundo, entendeu? Com a prática mundana. É que nem o Senhor fala para quê? Para o povo de Israel. Quando o Senhor tira o povo do Egito, o que o povo está? Eles estão adentrando a terra prometida, mas eles querem ter as práticas do Egito dentro deles. O Senhor diz de maneira nenhuma. O que se passou ficou para trás. Tudo se fez novo. Eu não quero. Aqui na terra prometida, o Egito não prevalece. Então hoje eu vejo como o povo de Israel. O povo de Israel queria trazer o Egito para dentro da terra prometida. O Senhor falou, não dá. E hoje é assim. Hoje as pessoas querem trazer o Egito para dentro da igreja. E isso não é certo. Isso a gente temos que confrontar dentro da palavra. O que a palavra diz? Que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Como um sal, ele vai temperar uma comida, tem que ser o quê? Num ponto, não é verdade? Ele tem que ser o quê? Não pode ser nem muito salgado e nem menos salgado, tem que estar no ponto. Mas hoje a gente infelizmente passamos por uma crise espiritual que as pessoas ou é de mais ou é de menos, né? Então a palavra, a gente tem base bíblica que o livro de Apocalipse vai dizer que a gente não podemos ser nem quente, e nem morno e nem frio, a gente tem que ser quente. Porque o Senhor fala que o morno ou frio, ele vomita, né? Então assim, olhando à luz da palavra, infelizmente o mundo tem adentrado a igreja, né? Mas a palavra também vai nos falar que sempre tem aqueles que, né, se santificam. É por isso que a palavra do Senhor também vai dizer que hoje na terra se mistura o joio com o trigo, né? Mas quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai separar o joio e o trigo. Vai ficar ovelha e vai ficar bode, né? Então assim, hoje as pessoas acham que estão enganando a Deus. Ah, eu faço isso, estou enganando o pastor. Eu faço isso, estou enganando a irmã do ciclo de oração, a dirigente dos jovens. Mas não, calma, não é desse jeito. A Bíblia diz que tudo está nu e está patente diante dos olhos de Deus. Então às vezes as pessoas acham assim, eu vou levar as coisas do mundo lá para dentro e ninguém vai ver. Mas Deus está vendo, né? E assim, o Senhor, ele abre a visão, né, do pastor, daquele líder, fala, ó, aquilo ali, toma essa direção. O Senhor dá a direção, né? O Senhor fala, tá vendo? Corrigiu isso. Em questão, a tatuagem, eu até estava meditando num texto, né, de Levítico, capítulo 19, versículo 28, né, vai falar sobre também o povo de Israel, né, o povo lá naquela época. E o Senhor tá dizendo, deixando bem claro, que nós não devemos fazer nenhum tipo de marca no nosso corpo. E ele também relata, se depois você quiser abrir, na minha Levítico 19, 28, vai dizer exatamente sobre tatuagem, que nós não devemos marcar os nossos corpos com tatuagem. Por quê? Aí eu comecei a imaginar, pastor, porque o nosso corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, né, ele vai falar capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, não pode habitar nada sujo, né? Por isso que o Senhor pede que é uma vida de santificação para conosco, para que nós possamos se santificar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O versículo 20 diz que o nosso corpo tem que ser para adoração a Deus, né? Assim, então eu vejo que, infelizmente, as pessoas têm colocado algo na mente que não tem nada a ver. Eu acho que assim, essa frase, nada a ver, é uma frase que o inimigo tem lançado na mente das pessoas, que tem minado a mente, sendo que a palavra do Senhor diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu vejo que assim, as pessoas olham e falam assim, mas isso daí não tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque se você estiver fazendo isso, você está marcando o seu corpo, né? Você está marcando o templo do Espírito Santo de Deus. Então é essa visão que eu tenho base bíblica, olhando essa pergunta sobre as tatuagens. Não somente, né, sobre as tatuagens, né, irmão Guilherme, também as outras influências, né? Que são programas mundanos, né, de entretenimento ilícito, né? Hoje nós temos aí um exemplo, né, que é na TV Record, na Rede Globo. A TV Record, que infelizmente, né, classificada aí como uma de cristãos, né, mas infelizmente tem propagado essas coisas que não são boas. Infelizmente tem muitas famílias cristãs que têm entrado nessa linhagem, né? A música mundana, né? Tem um fator interessante sobre música mundana, irmão Guilherme, interessante. Eu estava vendo assistindo um vídeo, né, sobre essas questões o cristão e a música secular. E aí o que acontece? Uma grande cantora brasileira,
compositora também, ela relatou algo muito interessante, que quando ela compõe as suas letras musicais, ela tem uma inspiração, ela recebe revelação de espíritos, entendeu? Ela recebe revelação de espíritos. E quem são esses espíritos? Né? Então nós sabemos de qual linhagem que é, né? Da linhagem demoníaca, né? Mas isso assim, o que acaba confundindo as pessoas é que aparentemente são músicas bonitas. São músicas que não tem nenhuma malícia, mas ela tem uma conotação espiritual que tem uma influência muito negativa, né? Então a influência mundana ela tem arrebentado muito o contexto espiritual de muitos servos de Deus. Amém? Concordo plenamente sobre tatuagem, também sou contra o cristal. E muitas influências mundanas que não levam em nada, né? Não leva em nada, né? O que você falou, cada vez mais nós precisamos estar fervorosos na presença de Deus, né? Porque seja quente ou seja frio, porque se for morno, Jesus não quer. Ou você é de Cristo ou você não é. Em cima do muro não adianta, né? Então você tem que ter uma definição, né? Eu sigo o Senhor, eu quero ir para o céu. Isso é o mais importante, né? Vamos lá, falamos sobre essa questão. Irmão Guilherme, todo cristão ele tem um personagem bíblico que ele se identifica. Sim. Qual é a pessoa bíblica que você se identifica? Assim, assim, como essa pergunta, isso daí é um fato que é muito verdade. Tem muitos personagens bíblicos que a gente olha, né, vê de história de superação, né, de provação, de lutas, né, que já se passaram. Eu mesmo, eu gosto muito, né, de uma pessoa, de um homem na Bíblia, né, que eu vejo que Deus transformou a história dele, né, até mesmo às vezes eu brinco, né, para quem não me conhece, sou uma pessoa também que brinco também, dou risada, né, me divirto bastante, né, eu até brinco com meu primo, às vezes ele até brinca e fala, ô Pedrão, né, porque era um homem bruto, né, então assim, eu particularmente eu acho a história de Pedro, né, Pedro, né? Muito, porque assim, ele foi um pescador de peixes, tinha uma história totalmente ao contrário daquilo que ele imaginou, e de repente o Senhor mudou a história dele, né? E ele foi um apóstolo de Jesus, foi um homem tão cheio do poder e da graça, ao ponto de a sombra dele, onde ele passar, curava as pessoas, né? No ministério improvável que Jesus acreditou. Entendeu? Tipo assim, ao ponto de a primeira pregação do homem, ele se levantar, ele pregar no meio de doutores da lei, de pessoas que conheciam a lei, de pregar, e a primeira ministração foi de mais de 3.000 almas se rendendo a Cristo, né? E assim, aí você vê também, né, segundo os historiadores, dizendo que quando ele foi morto, né, crucificar, as pessoas queriam crucificar ele como Cristo. Ele diz, não é necessário que eu morra como Cristo, como meu Pai, como Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo, né? Então assim, eu vejo que a história de Pedro assim é uma história que quando eu vou meditar eu falo, meu Deus, que história linda, né? Tem muitos outros homens, né, como o apóstolo Paulo, Moisés, Elias, mas Pedro assim é o que você se identifica. Porque geralmente todos nós temos uma pessoa que, né, que se identifica, né? É muito interessante. Como você falou, tocou no ponto, nas suas horas de folga, descanso, horas vagas, sem ser no contexto ministerial e espiritual, o que você gosta de fazer? Assim, pastor, eu sou um jovem muito, como que eu posso dizer, gosto das coisas muito simples, né? Então assim, as coisas simples me conquistam, né? A questão, como você, Guilherme, está dizendo, as coisas simples. Eu digo assim, um parque, né? Às vezes a gente vamos natureza, um parque, né? Natureza, né? Shopping a gente vamos, né, para mais se alimentar, né? Inclusive eu gosto muito de Burger King, né? Gosto de comer lanche, né? Comer Habib's, esfirra, gosto bastante. Ou até mesmo em casa, às vezes eu me divirto em casa com a minha família, com meu pai, com a minha irmã. A gente sentamos na mesa, pedimos pizza ou às vezes uma esfirra,
Por falar em comida, você teve uma reeducação alimentar, né? Você tinha também um problema de obesidade, sim, né? Sim. Tive um problema já de obesidade, né? A gente tratamos, o Senhor ali derramou uma graça, né? Ali a gente tivemos um processo de viagem, né? O Senhor ali, né, fez algo extraordinário na nossa vida, até que eu estava ouvindo, né, uma mensagem do pastor certa feita, né, que ele estava dizendo que enquanto ele ministrava a palavra, né, ele é um pastor renomado de nome, pastor Gilmar Santos, né, ele estava ministrando a palavra e o Senhor falava que o Senhor estava curando uma pessoa ali no meio, né, e acabou que essa cura, essa situação que aconteceu com essa mulher, ela contou o testemunho que enquanto ele ministrava, né, a cura, aquela mulher, o corpo dela ia se secando, as gorduras iam se secando mesmo, né, com a unção do Senhor. Então assim, quando eu vi, eu falei, nossa, como que Deus ele tem as maneiras de trabalhar, né? Então assim, graças a Deus eu tive uma reeducação alimentar, né, por fato de alguns problemas, né, mas aí, graças a Deus, o Senhor nos deu graça, eu era mais bem cheinho mesmo, né? Hoje eu já estou mais, né, eu tenho dado uma desequilibrada aí na alimentação, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado graça. Glória a Deus. Então o Guilherme gosta de coisas simples, né? Gosta de parques, né? Natureza, glória a Deus, né? E isso é sempre muito bom. Amém? Glória a Jesus, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão Guilherme, né? Ele relatou muito sobre a sua vida, sobre a sua história, né? O seu ministério é cooperador, né? Isso, você atua como cooperador. A gente né, coopera com a obra, né? Sempre que a igreja, o pastor ali, os irmãos precisam, seja desde lavar um banheiro, lavar uma cadeira, ou ter que bater um prego, ou ter que fazer alguma coisa, né, semelhante à obra do Senhor, a gente estamos ali para fazer com amor, né? E querendo ou não, a gente coopera, a gente acabamos, né, cooperando com a obra, que isso é uma ajuda que você está dando para a obra, né? E amém. A gente estamos aí sendo cooperador do Senhor na obra. Glória a Deus. Eu creio que você tem sonhos ministeriais, sim, certo? Missionários. Você tem alguma visão missionária, lugares que você almeja ir para falar de Deus? Se é no Brasil, fora? Então, pastor, assim, a questão de ter sonhos, a gente temos sonhos, sim, a gente temos sonhos, né, que possa ser realizado, né? Mas assim, eu sou um menino muito guardado, né, com a questão de acabar, porque eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes começam a sonhar e começam a delirar, né? Eu sonho isso, eu vou fazer isso, e começa a bater a cabeça, né? Então eu vejo um jovem que na Bíblia, né, José, ele sonhou, né? Ele acabou contando, né? Às vezes as pessoas podem olhar e dizer que foi um fato errado de ele ter contado, mas eu vejo que tudo aquilo ali foi um processo que ele passou, né? Mas eu vejo que José ele teve um sonho que foi um sonho muito grande, né? Mas que aconteceu, né? Eu tenho um sonho sim de um dia poder levar a palavra em outros lugares, né? E até mesmo no Brasil, né? Tem lugares no Brasil que são muito escassos, né? O Evangelho por ser um lugar muito humilde, né? E hoje a gente sabe que tem pessoas que não adentram lugares muito humildes, né? As pessoas querem lugares grandes de destaque. Mas assim, adentrar esses lugares, né, que o Evangelho é muito pouco pregado, né? A gente, se Deus achar graça, né, de um dia, né, nos conduzir a estes lugares. Eu tenho um sonho assim, de conhecer, né, também fora do Brasil, né? Tem países também que a gente tem vontade, né? Não posso ser hipócrita aqui de falar, não tenho vontade de conhecer, né? França, né? Países como a França, como Estados Unidos, eu não sei falar, mas, né, quem sabe, né, o Senhor pode nos agraciar de nos levar para poder levar o Evangelho. Glória a Deus. Amém, mano. Glória a Deus. Jesus nos dá sonhos, né? Nós temos que sonhar sim, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, mas nós nunca devemos parar de sonhar, porque Deus gosta de quem sonha, né? E os sonhos de quem anda na presença de Deus são sonhos de Deus também. Amados irmãos, bastidores da fé, esse projeto que tem como objetivo trazer testemunho de edificação, né? Já estamos quase chegando ao final aqui, né, dessa entrevista testemunho com o nosso irmão cooperador Guilherme, né, que falou um pouco da sua história, né, das suas superações, né?
E para fecharmos aqui, eu só vou estar perguntando para ele, agora neste momento, quais são os seus objetivos nas áreas profissionais. Né? Ele relatou muito sobre a sua vida, sobre a sua história, né? O seu ministério é cooperador, né? Isso, você atua como cooperador. A gente né, coopera com a obra, né? Sempre que a igreja, o pastor, ali, os irmãos precisam, seja desde lavar um banheiro, lavar uma cadeira, ou ter que bater um prego, ou ter que fazer alguma coisa, né, semelhante à obra do Senhor, a gente estamos ali para fazer com amor. Né? E querendo ou não, a gente coopera, acabamos, né, cooperando com a obra, que isso é uma ajuda que você está dando para a obra, né? E amém. A gente estamos aí sendo cooperador do Senhor na obra. Glória a Deus. São os sonhos de Deus também. Né? Amados irmãos, bastidores da fé, esse projeto que tem como objetivo trazer testemunho de edificação. Né? Já estamos quase chegando ao final aqui, né, dessa entrevista testemunho com o nosso irmão cooperador Guilherme, né, que falou um pouco da sua história, né, das suas superações. Né? E para fecharmos aqui, eu só vou estar perguntando para ele, agora neste momento, quais são os seus objetivos nas áreas profissionais. Né? Então, nas minhas áreas profissionais, né, do dia a dia, eu tenho um sonho, tenho um projeto comigo também, né, de poder equilibrar isso, né, porque muitas das vezes a gente não temos muito tempo, né, por conta de compromisso, que às vezes, né, tem um convite ali, um convite aqui, mas eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, né, de me especializar na área que eu trabalho na minha empresa, né, que eu trabalho na área da qualidade, né. E todos nós sabemos que exige um estudo, né, para você aprofundar nisso, né? Então, assim, eu tenho uma vontade, um desejo de me aprofundar nessa área da qualidade de uma empresa, de saber todas as situações de um defeito de qualquer objeto ou uma peça, ou que seja, né, como que ela é feita, inspeção de qualidade. Isso, né? Inspeção de qualidade, né? De você saber toda a situação, né, de poder, na empresa que eu trabalho, de poder oferecer um melhor produto para um cliente, né? Assim, então o meu sonho profissional é de poder realizar. Falar em trabalho, como é que é a sua relação com o pessoal do trabalho, da questão da fé? Olha, minha relação com as pessoas são muito boa, né? Porque assim, eu quando eu chego no meu setor, eu sempre agradeço ao Senhor, né? Faço ali minha oração, sempre estou ali em espírito, né? Orando, né? Até mesmo louvando, até mesmo muitas das vezes o Senhor nos concede a oportunidade, né, de falar do amor dele para algumas almas, né? Já teve almas de o Senhor falar muito profundo e a pessoa chorar e depois, né, falar muito obrigado e eu dizer, não, eu agradeço a Deus, né? E assim, minha relação é muito boa, graças a Deus tem os irmãos, né, que sempre estão ali conosco, né? Tem o irmão Everton, a irmã Kátia, o irmão Eli, tem muitos irmãos ali que estão junto com a gente e ali acaba nos dando mais aquele gás, né, pra gente poder falar mais de Jesus. Já aconteceu, né, de alguém falar assim, nossa, você só fala em Deus? Não, na verdade já aconteceu de a pessoa falar assim, cara, como que é bom você ver um jovem, né, com a sua idade, que de 10 palavras falar de Cristo, né? Então assim, a pessoa ficou surpresa, mas ao mesmo tempo feliz, porque a gente vivemos um século que hoje o jovem, né, gosta mais de falar do seu modo, do que gosta, do que sonha, né, dos seus projetos, né? E assim, graças a Deus eu tenho algo comigo, eu tenho um foco comigo, que na onde eu for, a palavra do Senhor tem que ser temos que ser a representação viva de Cristo. Isso, né? É uma testemunha de Cristo. Então, na onde eu for, que eu possa levar a palavra do Senhor. Sim, vai ter os momentos de assuntos do trabalho, isso que eu mais tenho. Tem outros assuntos também, mas eu sempre mentalizo isso na minha mente. A palavra do Senhor tem que ser pregada onde a gente estejamos, né? Então, glória. Minha relação com as pessoas são muito boa. Né? Claro que sempre tem aqueles que querem, às vezes, puxar o nosso tapete ou querer o nosso mal, mas natural, isso, né, faz parte da caminhada. Glória a Deus. Chegamos ao final desta entrevista testemunho com o nosso irmão cooperador Guilherme, né? Que Deus abençoe a sua vida que acompanhou. Eu tenho certeza que as palavras que vieram através da boca do nosso irmão Guilherme
estão edificando a sua vida, edificaram a sua vida. E Deus falou com você, porque esse é o nosso objetivo, ser um instrumento de Deus para transformar vidas através das nossas vidas. Amém, irmão Guilherme, você quer fazer algum agradecimento? Sim, eu quero deixar, né, minha gratidão aqui pelo convite, né, pastor Vanderlei, poder estar fazendo parte desse projeto, né, um projeto que, né, eu creio que vai alcançar muitas vidas, né, porque as promessas do Senhor, elas às vezes não vai se realizando, a gente nem percebe, né? Às vezes tem promessas que Deus faz pra gente que a gente até esquece, né? Mas o Senhor fala, vou dar um sinal que essa promessa está se cumprindo. Então eu quero deixar minha gratidão, né? Agradecer e também deixar uma palavra para você que está aí do outro lado. A palavra que eu tenho para dizer para você é em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus disse que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então assim, se Ele está dizendo que Ele é o caminho, siga o caminho dele, porque você vai se dar bem. Ele está falando, eu sou a verdade. Tudo que sair da boca de Deus é verdade. Sem dúvida alguma, se Deus fez uma promessa ou uma palavra, tenha certeza. Se pode ser que no momento agora que você esteja passando não se cumpriu, mas pode se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, né? Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Acredite, creia que você vai conseguir. Ainda que a tempestade, né, pastor, balance o barco, até parece que vai afundar. Mas o Senhor disse, não vai afundar, porque eu venho por cima das águas como um socorro para você. Tá bom? Então fica com essa palavra. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o nosso socorro bem presente no momento de adversidade. Amém? Glória Deus a Deus abençoe. Eu quero agradecer o pastor Cleito, da Igreja Assembleia de Deus. Nova Aliança. Glória a Jesus, que fica ali no bairro Fazenda da Juta, né? Zona Leste de São Paulo. Glória a Jesus. Irmão Guilherme, eu queria que você fizesse uma oração, para encerrarmos com uma oração para as pessoas que estão assistindo, por essas pessoas que talvez estejam passando por um momento, uma frustração, uma perca ou qualquer situação semelhante. Deixa uma oração. Sim, vamos estar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor. Meu Senhor poderoso, Papai, vamos apresentar, Senhor, essas vidas, Papai, que vão adentrar, Senhor, a este vídeo, vão assistir esse vídeo, Senhor. Meu Pai, que este testemunho, que essas palavras, Senhor, que foram direcionadas pelo Senhor, que possa adentrar, Senhor, ao coração desta alma, desta vida. Talvez, Papai, Senhor, seja uma jovem, um homem, uma mulher, Papai eterno, que esteja passando por um momento de perca, Senhor, por um momento, Senhor, adverso, Senhor, que está dizendo, parece que eu não vou aguentar, que eu não vou conseguir. Mas, Senhor, olhando a Tua palavra, Senhor, meu Pai, a Tua palavra nos diz que nada é impossível para o Senhor. Por isso, Senhor, neste momento, eu quero apresentar a vida, Papai, de cada um, Senhor, meu Pai, que for acessar este vídeo. Que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa levantar, Senhor, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, firma os nossos passos, Papai, sobre uma rocha, meu Senhor, porque eu creio que muitos verão, temerão e confiarão, Senhor, naquilo que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, neste momento, nós elevamos esta oração no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês que acompanharam Bastidores da Fé. Eu quero agradecer ao nosso irmão Guilherme, né? Quero agradecer ao Paulo Henrique, nosso colaborador cinegrafista, nosso irmão editor Paulinho Gonçalves. Deus abençoe todos que estão intercedendo, né? Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de vocês. Até a próxima edição do Bastidores da Fé. Glória a Deus.